just want to keep, I guess that's the best way to describe it. Em 1987, Jeffrey já trabalhava na fábrica de chocolates Ambrosia, e isso é citado no início do episódio. Achei interessante o diálogo entre avó e neto, quando Catherine pergunta sobre o trabalho e Jeff dá de ombros, dizendo que só mistura chocolate. Realmente, era o que ele fazia. Jeff não tinha ambições maiores do que isso, e tudo o que existia fora da sua mente doente era, para ele, perda de tempo, incluindo o trabalho, que ele fazia obrigado. Em relação ao trabalho, Jeff sempre esteve interessado em apenas uma coisa: dinheiro. O dinheiro era importante para ele manter o seu estilo de vida, comprar bebidas e sair durante a noite em Milwaukee. Existe até uma história dele respondendo a um questionário do RH da Ambrosia com essa frase. Perguntado sobre suas habilidades, foi direto: "Eu sei como misturar chocolate, só isso", respondeu. Em seguida, a série mostra uma cena ridícula do seu interrogatório, com um monte de homens bisbilhotando por um vidro, se acotovelando para ter um vislumbre do alienígena do outro planeta. Na vida real, isso passou longe de acontecer. A sala do interrogatório de Dahmer, no MPD, era fechada, sem janela de observação. Somente 2 investigadores escutaram o que Jeff tinha a contar. Primeiro, Pat Kennedy, depois Dennis Murphy. Kennedy e Murphy anotavam tudo que Jeff contava e repassava aos seus superiores, que lidavam com a investigação externa. A cena do interrogatório segue com os 2 policiais fazendo diversas perguntas. Pat Kennedy até publicou um livro mostrando o seu incrível trabalho, principalmente como administrava o interrogatório de Jeffrey Dahmer. Murphy chegou depois e os 2 homens logo perceberam o assassino doentio sentado diante deles. Os 2 sempre agiram de forma muito cuidadosa e respeitosa, por isso a cena do interrogador negro repreendendo Jeff por ele não saber o nome das vítimas é incorreta. Vale a pena salientar um detalhe: os 2 interrogadores na vida real eram homens brancos. Só que a mudança na cor da pele de um dos interrogadores tem uma explicação. Isso serve como ponto dramático para ele interrogar o assassino sobre o perfil de suas vítimas. After we talked about the murders, we would talk about common ordinary life. And then we got into his lifestyle. Do you understand common ordinary life? That was the thing about him. I mean, if you talk to him again, you would not get the idea that he's crazy. He was so much like you and me that it was scary. Bom, o fato de Dahmer não saber o nome das vítimas é verdadeiro. Ele se lembrava de todos que matou, mas se referia a eles como o caronista, o cara do hotel, o cara da cicatriz engraçada, o cara da livraria, etc. Em uma cena anterior, a confissão de Jeff sobre se apaixonar por um morto que viu no jornal e ir até o cemitério tentar desenterrá-lo também é verdadeira, mas isso aconteceu quando ele ainda era adolescente, em Bath. Essa história foi citada no livro Meu Amigo Dahmer e também por Park Dietz durante o interrogatório. Bom, a série continua no interrogatório. Jeff conta como matava suas vítimas, atraindo-as até a casa de sua avó, onde as drogava, levava até o porão e as matava por estrangulamento. Isso é 100% verdadeiro, mas nem todos os homens, porém, foram mortos no porão. Alguns, como Richard Guerreiro, ele estrangulou em seu quarto e posteriormente desceu o corpo até o porão. Em uma cena interessante, o personagem assassino é mostrado se esfregando lentamente em cima de um cadáver no porão. Dahmer realmente gostava de fazer isso, de se esfregar, beijar, lamber, acariciar e ficar abraçado com o morto. Ele chamava isso de sexo light, e um psiquiatra chegou a classificar tal comportamento como uma parafilia. Um detalhe que me chamou bastante atenção na cena do interrogatório, e acredito que poucos tenham percebido isso, é a camisa laranja que Jeff usava, característica de pessoas presas ou condenadas. Muitas imagens clássicas de Jeffrey Dahmer real o mostram com o seu famigerado uniforme prisional laranja. Obviamente, na noite em que foi preso e interrogado, ele não estava vestindo esse tipo de roupa. Um dos grandes problemas que Jeff teve de lidar foi com o mau cheiro de carne humana em decomposição que impregnava a casa de sua avó. Catherine também percebeu a movimentação estranha de homens durante a noite. Os barulhos de Jeff e sua incapacidade de lidar com o mau cheiro fizeram a mulher ligar para Lionel e pedir que ele resolvesse a situação.
Ao pai, Jeff revelou ter voltado ao seu antigo hobby de coletar animais mortos para descarná-los e estudar suas entranhas. Aquilo pareceu estranho para Lionel, mas ele sabia como o filho era diferente e pediu para ele parar. Isso realmente é mostrado na série. Outro momento interessante da vida criminosa de Jeffrey Dahmer e mostrado na série é o episódio envolvendo Ronald Flowers Jr., cujo carro deu problemas numa noite e Jeffrey apareceu oferecendo ajuda. Aquilo realmente aconteceu, mas a situação não é contada da forma correta. Jeffrey não bateu no vidro do carro como um doido, oferecendo ajuda. Ele só apareceu um tempo depois de Ronald perceber que a bateria do carro estava avariada. De início, o rapaz não prestou atenção em Dahmer. Ele, também, não aceitou tão facilmente a oferta de ajuda de Jeff em ir até a casa de sua avó para supostamente pegar o seu carro e voltar para fazer uma chupeta. Ronald também só entrou na casa após muita insistência de Jeff. A série acerta, entretanto, ao mostrar Ronald, na série identificado como Ronnie, impaciente. O homem só queria ir embora para consertar o seu carro. Ele não queria beber com Jeff ou conversar com ele. O combinado era pegar as chaves do carro e ir embora, mas Ronald aceita o famigerado café irlandês do assassino e cai inconsciente. Desse ponto em diante, é quase tudo fantasia cinematográfica. No caso real, após adormecer, o assassino abusou sexualmente da vítima. Jeff passou algum tempo se divertindo com o corpo e adormeceu abraçado a ele. De manhã, Jeff acordou e decidiu matar Ronald. Ele começou a estrangular o homem, mas o rapaz acordou e, mesmo ainda sob efeito da droga, lutou contra Dahmer. A barulheira acordou Catherine e os planos de Jeff em matar o rapaz foram interrompidos. Ele vestiu Ronald e o tirou da casa. Nesse momento, Catherine viu Jeff levando um rapaz cambaleando até o ponto de ônibus. Portanto, toda a cena mostrada na série é incorreta. Catherine não passou a noite ao lado de Ronald, muito menos discutiu com o neto. Mais uma vez, Jeff não era capaz de levantar a voz para sua avó. A mulher também não ficou sentada numa parada de ônibus à espera da condução que levaria Ronald para casa. Ronald foi estuprado durante a madrugada enquanto estava inconsciente, mas na série ele é mostrado dormindo tranquilamente em uma poltrona, sendo vigiado por Catherine. A série também mostra que, depois disso, Ronald começa a investigar Dahmer, indo a saunas e avisando futuras vítimas. Eu não preciso dizer que isso é completamente inverídico. Da mesma forma, o hospital apenas recebeu Ronald e não descobriu drogas em seu organismo na época, como é mostrado na série. No caso real, após sair do hospital, ele foi até a polícia, que o instruiu a voltar ao hospital e fazer testes em seu organismo para comprovar sua história de ter sido drogado. Não foi encontrado nenhum vestígio de substâncias estranhas em seu corpo. Ainda assim, a polícia foi conversar com Jeff, e isso é mostrado na série, mas a investigação não foi adiante. Em seguida, acontece outra cena que achei interessante, e essa é uma das muitas histórias desconhecidas sobre Jeff. Andando por Walker's Point, Ronald avista Jeff e um homem negro entrando em um táxi. Aparentemente, Jeff pegou aquele homem na noite e o estava levando até a casa de sua avó. Ao ver os dois, Ronald adverte o homem negro a não ir com Jeff, pois ele seria muito perigoso. Com medo, o rapaz vai embora, deixando Jeff sozinho. Essa história realmente aconteceu, mas foi cerca de 1 ano depois de Jeff ter levado o Ronald até a casa de sua avó. É uma história bem interessante e curiosa, que mostra uma das várias facetas estranhas de Jeff. O episódio segue com Jeff sendo preso na fábrica de chocolate, após drogar um garoto, Somsack. Diferentemente do que é mostrado na série, Somsack não foi drogado e abusado na casa de Catherine, mas em um apartamento na Avenue West, local para onde Jeff se mudou em setembro de 1988. Da mesma forma, a dramatização de sua prisão na fábrica é equivocada. Na vida real, um investigador do MPD e um policial foram até a empresa e a direção chamou Jeff até uma sala reservada. E lá, ele recebeu a voz de prisão. Há muito a se dizer sobre Somsack e o julgamento de Dahmer neste caso, mas a série não gastou mais do que alguns minutos. O que eu poderia citar como negativo na cena do tribunal é a presença de Conerak. Na época, ele era apenas uma criança e não um adolescente crescido, como é mostrado. Não posso afirmar com certeza, mas acho totalmente improvável que ele tenha ido ao julgamento do molestador de seu irmão.
A série acerta, entretanto, ao dramatizar, mesmo que de forma fictícia, o tratamento positivo dispensado pelo tribunal ao réu. Como você pode imaginar, devido à sua cor de pele e aparência, ele sempre foi tratado de forma especial pelas autoridades. Era como se eles continuassem sempre lhe oferecendo uma carta branca para matar. A cena da caixa que se segue na série também é uma curiosidade verídica, mas a situação real, mais uma vez, foi bem diferente. Sim, pai e filho brigaram pela caixa. Ela estava fechada e Lionel queria ver o que havia dentro. Na série, Jeff guarda uma cabeça fresca da segunda vítima, preservada no formol. É a cabeça de Steven Tuomi, o rapaz morto no hotel. Mas, na história real, Jeff guarda dentro da caixa a cabeça, o escalpo e o pênis de Anthony Sears, a quinta vítima. A dinâmica da situação também foi diferente. No caso real, após discutirem, Jeff convenceu o pai que abriria a caixa no dia seguinte, e assim o fez, mostrando revistas pornográficas. A caixa também não era de Lionel, mas apenas um objeto que o homem descobriu no quarto do filho e quis saber o que havia dentro. Quando Jeff se negou, o pai desconfiou imediatamente. Esse entrevero aconteceu um dia antes do juiz proferir a sentença de Jeff, no caso Sonsek, e não depois, como mostra a série. Após passar um ano preso, saindo apenas para trabalhar, Jeff foi liberado e seu pai descobre que o filho não teve qualquer tipo de tratamento psicológico, evidenciando mais uma vez a falha do sistema em proteger os cidadãos de indivíduos perigosos como Dahmer. Um assassino em série medonho como Jeffrey morou em uma instalação do Estado por um ano e ninguém sequer desconfiou que ele fosse perigoso. Na vida real, Lionel descobriu isso antes de Jeff ser solto. Por isso, ele escreveu uma carta ao juiz do caso, praticamente implorando para que seu filho não fosse liberado. É muito provável que o juiz sequer perdeu seu tempo lendo a carta, e Jeff foi solto para continuar sua matança. O episódio termina com Dahmer levando uma de suas vítimas, o surdo-mudo Tony Anthony Hughes, até o seu quarto, nos apartamentos Oxford.